Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 34, que diz: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Muitas coisas acontecem para esfriar o nosso coração. Por isso, tantas pessoas são frias. Jesus mesmo avisou isso ao dizer no Evangelho segundo Mateus capítulo 24, versículo 12, o seguinte: Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ainda bem que não disse que seria de todos. Então resta uma esperança para nós. Que nossos corações sejam incendiados com o poder e o amor do Senhor, o nosso Deus, e não nos deixemos esfriar com as coisas do mundo. Após a morte de Jesus, os discípulos estavam tristes e desmotivados. 2 discípulos iam embora de Jerusalém, mas era ali que deveriam ficar, esperando a promessa do Consolador. Então Jesus apareceu e caminhou junto com eles para lhes reaquecer o coração. Eles sentiram o seu coração se abrasar com o fogo do Espírito Santo e disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? Assim Jesus quer fazer conosco, quando estamos na direção errada e esfriando, para nos incendiar novamente o coração. Pois passamos por processos, vales, tempestades, lutas, problemas,
situações e circunstâncias que nos levam à frieza através da frustração e da decepção, gerando em nós desânimo, cegueira espiritual, conversas que não edificam e dúvida, nos encaminhando para a desobediência. Mas não podemos aceitar isso. Temos que tomar cuidado para que não haja o esfriamento do nosso coração e manter vigilante os nossos pensamentos e atitudes, como vemos descrito no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, que diz: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Você já teve uma experiência com Deus? A palavra experiência é algo que acontece além dos nossos limites já conhecidos e delimitados. É algo que vai além do nosso perímetro, de nossas fronteiras. Toda experiência nos leva a ampliar os limites. Então, quando falamos de uma experiência com o Senhor, isso se torna ainda mais radical, pois se relaciona com aquele que é o Criador, mas também com o Salvador e com o Consolador. Algo maravilhoso para se viver. Quero citar aqui John Wesley, pois teve muitas experiências com o Senhor, e uma delas ficou conhecida como o Dia do Coração Aquecido. Em 24 de maio de 1738, ele escreve que, cerca das 20 horas e 45 minutos, enquanto o pregador descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo para salvação. E me foi dado a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Aquela experiência marcou de forma tão profunda a vida de Wesley, que não se conteve somente a ele, mas ele foi tão cheio do Espírito Santo que transbordou para todos à sua volta e marcou profundamente a vida da sociedade inglesa no século XVIII. Assim é a nossa experiência com o Senhor. Por ser algo que vai além de nossos limites, deve então alcançar aqueles que nos cercam. Nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge, nossos vizinhos, nossos amigos, colegas de trabalho, nosso bairro e todos que precisam ser tocados pela nossa experiência com Deus, pois ela não deve ser solitária. Embora sintamos o toque do Espírito Santo no íntimo do nosso coração, deve me levar a testemunhar deste amor àqueles em minha volta. E quando temos uma experiência com o Senhor, nosso coração se aquieta nele. É comum ouvirmos testemunhos de pessoas que diziam muito ansiosas, inquietas, irritadas e estressadas, e quando passam por uma profunda experiência com o Senhor, um encontro com Jesus, se sentem acalmadas e podem agora descansar nele. Uma frase de Agostinho diz assim: Tu nos criaste para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não encontra descanso em ti. Assim somos cada vez mais atraídos para estarmos perto do Senhor. Outra característica de nossa experiência com o Senhor é que ela deve ser constante e progressiva. Ou seja, é um caminho onde, à medida que caminhamos com Ele, vamos aprofundando nosso relacionamento e sentindo cada vez mais seu amor enchendo a nossa vida. A maior experiência é caminhar o resto de nossas vidas com Ele, experimentando tudo o que tem para nós e ganhando o tempo que foi perdido de quando estávamos distante dele. Não faça como os discípulos que voltavam para casa sem Jesus. Permaneça na presença do Senhor e fique atento ao desânimo e à cegueira espiritual, que são sintomas do esfriamento espiritual. Tome cuidado com as conversas que não edificam e as dúvidas que tiram sua fé. Aqueça seu coração com a palavra de Deus e uma vida de oração, além de manter seu coração aquecido, estando sempre em comunhão e cumprindo o chamado que Jesus te confiou. Que possamos seguir, buscando ter mais experiências com o Senhor e, como diz
na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, continuar nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Nós ainda não vimos nada. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Mantenha seu coração aquecido nele. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado pelo seu amor. Somos gratos a ti por conceder mais este dia de vida para nós. Mas, Pai, diante, Senhor querido, daquilo que o Senhor ministrou, Pai, ao nosso espírito, ao nosso coração, ministrou, Senhor, em nossa vida, nós queremos te pedir perdão. Sim, Senhor, perdão. Perdão por não fazer aquilo que o Senhor nos ordena, ou muitas vezes premeditar, ou até mesmo, Senhor querido, duvidar, ou precipitar, ou até mesmo, Senhor, negligenciar, ou não querer, Senhor, agir da maneira que o Senhor assim propôs para nós. Perdoa-nos. Porque, Senhor querido, nós queremos cada dia mais ter experiências, nos aperfeiçoar em Ti, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em todas as nossas ações e atitudes. Que o Seu reino venha, que o Senhor nos livre de todo mal, nos livre de toda tentação, que não falte o pão na mesa, Senhor querido, dos teus filhos, mas antes que a sua presença, Senhor, seja real, seja manifesta de uma maneira poderosa e que estes corações sejam não só tocados, mas totalmente transformados pela sua presença, Senhor. Pois aquele que tem um encontro com Jesus, ele não permanece mais do mesmo jeito. Aquele que tem um encontro com Jesus não se preocupa com as dificuldades, problemas ou circunstâncias. Sabe, tem a convicção e a certeza que o Senhor está na direção e está cuidando de tudo. Ainda que os olhos ao Senhor possam não contemplar fisicamente, mas os olhos espirituais estão abertos para poder, Senhor, enxergar tudo que o Senhor tem planejado. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Consagramos tudo que temos e tudo que somos, para que o Seu nome seja engrandecido. Consagramos nossos pensamentos, palavras, tudo aquilo que nós vamos ouvir ou sentir, que em nome de Jesus, que a Sua presença, Senhor, venha e se manifeste. Cuide, Senhor, de cada um dos Teus, ó Pai, para que cada um deles reflita, Senhor, a Sua glória, a Sua presença e o coração de cada um se mantenha aquecido em Ti. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.